Olá, pessoal. No meio dessa confusão em que nós vivemos, né, tantos protestos, tantos assuntos em debate ao mesmo tempo e mais um problema de saúde grave acontecendo no mundo, muitas vezes a gente se sente bastante perdido. Isso acontece porque, a meu ver, muitas vezes a gente recorre às nossas próprias conclusões, né? A gente deixa de seguir a própria orientação de Cristo, né, das pessoas que ele inspira, e começa a se mover como um caniço no vento, né? Vai para um lado, vai para o outro, pensa isso, pensa aquilo. Então, o primeiro ponto que eu queria abordar com vocês nesse vídeo é sobre um comentário do Evangelho de hoje. Eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção. Eu queria, antes de começar esse vídeo, pedir para que nós rezássemos juntos uma Ave Maria, né? Pela alma do George Floyd e pela conversão do policial, né? Que cometeu essa violência com ele, o Derek Chauvin, pela sua conversão, né? Porque ele cometeu um pecado mortal. Importante a gente não esquecer de rezar pela conversão dos nossos irmãos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. O comentário desse evangelho, ele é feito por uma venerável, tá? Não está beatificada, nem é santa, mas é uma venerável chamada Madeleine de Bru, missionária das pessoas de rua. Está no Evangelho Cotidiano de hoje, tá? O comentário ao Evangelho. E o Evangelho de hoje fala sobre amar a Deus e ao próximo. Amar a Deus em primeiro lugar e depois amar ao próximo. O perigo é que o segundo mandamento se transforme em primeiro. Quer dizer, o perigo é que a gente esqueça de amar a Deus em primeiro lugar e coloque o próximo. Ela vai dizer por quê. Né? Porque temos uma prova de controle. Por que amar? Como amar cada homem? É amar a Cristo. A gente vê nos nossos irmãos Cristo. Amaremos a Deus em todos os homens, sem preferências, sem categorias, sem exceções. Somos capazes de amar sem categorias, sem preferências, sem exceções. Então, nós talvez estejamos amando só o próximo, não estejamos amando a Deus em primeiro lugar, é isso que ela está querendo dizer. E este é o maior de todos os perigos, né? Então, ela vai dizer que o maior de todos os perigos é não amarmos como Jesus amou, mas a maneira humana. O que temos a dar não é nosso amor, é o amor de Deus, que é uma pessoa divina. Nós estamos corrompidos pela própria natureza, temos as nossas ideologias, nossas próprias convicções, enquanto Deus nos vê todos como filhos, independente de qualquer diferença que exista entre nós, né? E esse amor, que é o dom de Deus a todos, Deus concede o amor dele para que assim amemos, né, integralmente os outros, mas que não deixa de ser um dom, tem, por assim dizer, de nos atravessar, de nos transpassar para chegar além de nós, para daí chegar aos outros. Então eu queria começar com essa reflexão, primeiro, para que nada em termos de defesa da vida seja polarizado, porque não é assim que Deus nos enxerga. Deus realmente fica feliz quando nós protegemos os mais fracos. São as crianças, são os idosos, né? São aquelas pessoas da sociedade que têm uma fragilidade maior perante os outros. Tem um histórico, né, contra o povo negro que foi escravizado, maltratado. Então a gente sabe que precisam de especial proteção. Então para isso se criam crimes para defender as crianças, por exemplo, especialmente no ventre das mães. A morte delas foi proibida no ventre, que é o aborto. Então, hoje no Brasil, a gente tem o artigo 124 e 126 contra o aborto. Para proteger os negros e várias outras raças, temos uma lei contra o racismo, crime inafiançável e imprescritível, né, na nossa Constituição Federal. Para proteger os idosos, nós temos o Código de Defesa do Idoso, né, temos as próprias agravantes, né, você atingir uma pessoa que não tem capacidade de se defender. Então, a gente tem uma sistemática de proteção aos mais frágeis. E quando a gente vê qualquer mais frágil sendo atacado, isso nos dói,
Nos dói ou por uma fragilidade de alguém estar armado, alguém não estar armado, ou como nesse caso de alguém ser armado pelo Estado para oferecer proteção à sociedade e a título disso tirar a vida de alguém da sociedade. Então a fragilidade ali está no ato, no poder de império do Estado, né? É um poder de império que a gente chama no direito administrativo. Então essas fragilidades todas nos põem para pensar que amamos assim porque amamos como Deus amou. Também Deus se entregou e se fez próximo dos mais frágeis da sociedade. Então, há de se entender esses protestos. No entanto, o que eu não consigo entender, e a minha maior dificuldade está aí, de pensar como se protegem os mais frágeis em categorias e não se protege determinadas categorias, para ser mais específica. Como é que a gente protege mais uma pessoa que está viva, nascida de um útero, do que uma pessoa que ainda não está nascida de útero, mas mesmo assim está viva? Se eu estou viva, eu tenho vida. Se eu protejo a vida, eu protejo todas as vidas. Não é isso? Assim Deus nos ensina a enxergar. Só vamos enxergar isso se enxergarmos com os olhos de Deus e não com os olhos humanos. Foi por isso que eu quis começar com essa leitura. Então, a preocupação que surge é que uma polarização dessa discussão, né, inclusive usando de força, de quebra-quebra, isso nada tem a ver com amor. Né? Não tem a ver com amor, porque o amor não faz distinção entre pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. Então, isso vem de Deus? Quando se polariza esse debate, então deveríamos estar aqui lutando, sim, pelo respeito aos negros, pelo respeito aos idosos, mas lutando também pelo respeito aos indefensáveis que são carregados no ventre de suas mães. E essas mães, com essas crianças dentro delas, as carregam a qualquer lugar, são responsáveis pela sua vida. E eu queria já fazer um link, né, que isso me surgiu imediatamente aos protestos, que foi impressionante no dia 2, né, na terça-feira, porque na terça-feira ocorreu aqui no Brasil a marcha em defesa da vida, uma marcha virtual que não pôde ser, como de costume é, que engloba várias religiões para a proteção daquele nascituro, aquela criança que está no ventre da mãe, contra o aborto. E essa marcha foi praticamente silenciada pelos protestos de uma vida que tinham vozes ativas e altas, inclusive com o apoio da imprensa, para promover isso. Mas se esquece de que o aborto é responsável pelo maior número de mortes de negros. Vocês sabiam disso? A OMS divulgou dados de que 55 milhões de abortos de 2010 a 2014, 45 são inseguros. 45% deles são inseguros. Quase metade são feitos clandestinamente, são abortos ilegais. Né? A outra metade são de países que já legalizaram o aborto de qualquer jeito, o número é estrondoso, muito mais que uma pandemia, né? 11 milhões por ano. Será que chega-se a isso? Se chegar a isso, é outra aberração, concordam? Então, 45% ilegais, a incidência, escutem, maioria, negras em primeiro lugar. As vidas que mais se perdem com o aborto são as vidas dos negros. São as negras, são as indígenas, os indígenas, somando-se a baixa escolaridade e sem união conjugal. São relações extraconjugais, né? Relações de pessoas que não estão casadas. Daí a gente vê a gravidade, né, dessa propagação, dessa ideologia do sexo livre, sexo sem compromisso. O resultado disso é a morte, gente. Estou aqui, olha, própria OMS falando. As que estão acima de 40 e as que estão, as menores de 14, são as que mais abortam. Em primeiro lugar, as negras. Agora é curioso, né, como se faz protesto para defender a vida de um negro, é muito próprio também, mas não se faz protesto para defender a vida de um nascituro negro. Né? Que diferença é essa? A diferença é que ele tem que passar da barreira do ventre da mãe, que deveria ser um lugar de acolhimento, de amor, de respeito em primeiro lugar, mesmo que você não ame, se foi o caso de alguma coisa que você não gostaria que fosse, né? Se você não concorreu para essa gravidez, se foi um estupro, uma violência, né? Mas não se protege. Né? Se tira. Agora sim, não aparece na televisão como o aborto é feito, né? Eu acho que nenhum veículo de imprensa hoje tem coragem de botar um vídeo de um ultrassom de uma criança sendo recortada no ventre da mãe, gritando, porque ela abre a boca, grita, né? Faz que vai fazer o som, a dor que ela sente. É real. É um ser humano sendo picotado.
Será que se a gente visse isso ia ter alguma convulsão social mundial a favor das crianças? Então eu queria pegar nesse vídeo com vocês também a leitura, porque hoje faz um ano que uma menina de 13 anos chamada Edson Usley fez um pronunciamento, né? Muito bonitinho o texto dela, mas profundo ao mesmo tempo, tem uma certa agressividade para a idade dela, né? E foi no dia 4 de junho de 2019, esse vídeo circulou nas redes, foi na capital do estado de Carolina do Norte, Raleigh, né? Raleigh City Council Meeting, ela fez um conselho, né, dessa cidade, ela se pronunciou contra o aborto e ela disse assim, presta atenção como ela cruza, ela faz um paralelo entre a escravidão e o aborto. Ouçam bem. O aborto me recorda a escravidão. Os donos disseram que seus escravos eram suas propriedades e que podiam fazer o que quisessem com eles, assim como agem as mães com seus bebês. Minha esperança é que, em alguns anos, veremos o aborto e pensaremos: isso foi tão cruel, não posso acreditar que fizemos isso. Assim como nós olhamos hoje como era a escravidão. A questão é: quem você será? O dono dos escravos? O homem gritando que apenas os brancos têm espaço na fonte de água? Você escolherá ser como o dono da plantação, chicoteando a pequena criança negra, ou você vai protestar mesmo que isso lhe custe a vida, como Martin Luther King Jr.? Quem você vai ser? Então é uma pergunta que merece uma resposta nossa. Quem nós somos? Somos aqueles que acreditamos que o ser humano dentro de um ventre é um objeto que pode ser tratado como um escravo, ou seja, sem vontade própria, porque não tem voz, porque não pode se pronunciar sobre as suas necessidades perante o seu senhor. Tratado, o feto, ela diz que é tratado como um escravo. No momento que eu quero tirar a vida, eu tiro. No momento que eu quero que me sirva, me serve. Não é uma outra vida, não tem a mesma dignidade que eu. Então é muito forte, muito impactante a gente pensar que se defende globalmente um tipo de vida e a própria OMS, que divulga esses dados tão graves, não se pronuncia contra o aborto. Pelo contrário, a ONU, tem uma matéria aqui de hoje, a ONU pegou uma linha muito grave, mas especificamente essas agências assinalaram o Fundo de População das Nações Unidas, ONU Mulheres, Organização Mundial de Saúde, Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional. Isso é de hoje, gente. E a organização, né, o Manifesto Pró Vida, propõe um enfoque nas políticas públicas baseadas na dignidade humana e colocar limite efetivo a qualquer tentativa ofensiva de ingerência contra a soberania dos países, particularmente as provenientes da ONU e de suas agências. Isso porque, frente à Covid, eles estão usando a Covid como desculpa para distribuir um fundo de praticamente 3 milhões para capacitar profissionais de saúde no chamado aborto seguro e legal. A ONU patrocinando o aborto. Então, se manifestaram aqui, ó, vou pegar o início da matéria, 3 de junho, né, foi ontem, no total, 434 organizações, é da Sei Digital, eu vou deixar o link. 434 organizações de direitos humanos e líderes políticos e culturais de 16 países participaram de um manifesto internacional pelo direito à vida em repúdio ao plano de resposta humanitária Covid-19 das Nações Unidas para o Equador, que inclui aborto seguro legal e a declaração conjunta de 59 países que também promove essa prática em meio à pandemia de coronavírus. O manifesto foi entregue no dia dos protestos, 2 de junho, no Ministério do Exterior do Equador e no dia anterior nos ministérios da Costa Rica, Argentina e Peru. Além disso, foi acompanhado de 32.230 assinaturas coletadas em uma campanha organizada pela Citizen Go. Então é muito legal, né, que venha se discutir nesse quadro atual de pandemia que autoriza muita coisa, a título de se fazer o bem, de não oprimir, que se discuta, né, os efeitos do aborto sobre todo mundo, né, e como que pode
você defender uma vida num determinado momento da sua existência, mas não defender essa vida em outro momento, né? Por que essa incoerência? Né? O que está por trás disso? Então, é importante a gente continuar falando sobre esse assunto. Até mais.